deixar de colocar essa questão. Claro, é. Mas a arte gráfica não é um aspecto menor da arte. Não podem deixar de colocar essa questão do computador. É que quando tu fazes uma experiência, isto acontece, e transversal, penso eu, às artes plásticas, ou às chamadas assim como chamaste, as artes plásticas. As artes plásticas usam o computador. Pronto. Que é a cópia. O facto de uma pessoa estar a trabalhar no caderno. Cada vez mais se nota. Quando me deixarem falar. Cada vez mais. Eu vou passar já a palavra ao Mário, se o Sérgio. Deixa. Que é o seguinte: dessa análise, que acho que pode ser interessante, e pode ser o princípio dessa tal análise retrospectiva que tu falavas. Será que há um pensamento organizado, ou pelo menos que há uma plataforma organizada para pensar sobre estas matérias? Que é o seguinte. A existência do caderno A4 ou do caderno A5 como um elemento que anda com o estudante, isto, não é? Para nós é um momento que é fulcral, que é vital, nós andamos com isto no saco, andamos na carteira, o que for. Isto e a cópia impressa, a impressão do desenho e o desenho por cima. E o voltar outra vez ao computador e agora desenhar por cima e corrigir e alterar e trabalhar exatamente o elemento que sai daquele suporte impresso como um elemento que é possível de ser desenhado por cima, ou seja, que o desenho analógico, manual, continua a ser um instrumento precioso de pensamento. E até rápido e dinâmico. Isto acontece no terceiro ano, por exemplo. Porquê é que estes elementos nunca são expostos? Porque isto pode dar uma ideia errada daquilo que é o percurso do estudante. O delito acaba com o processo. O delito acaba com o processo, não se percebe o processo. Nunca mais se percebe o processo. Eu acho que vocês têm uma responsabilidade muito grande, que é como é que integram o computador. Porque eu sinto-me um pouco, desculpa, já te estou a falar, porque eu estou interessado em que tu falas. Até porque eu quero ouvir um artista plástico falar sobre isto, me interessa imenso. Eu acho que me sinto um pouco a fazer arqueologia quando falo desta maneira e na experiência dos anos 80 ou 90. É muito pouco tempo e a transformação é absolutamente radical. Portanto, não é pensável voltar a um programa do mesmo tipo com a existência do computador. Tem que ser completamente diferente. E é isso que eu gostava de ouvir da malta da geração destes filhos. Não me peçam a mim para falar de computadores. Isto era o fiasco total. Vou dar um exemplo, vou começar por aí. Não, primeiro disso, o chamado ponto de honra. Só posso falar por mim, não vou falar em nome de mais nada e só posso falar por mim a partir da pouca memória que tenho. Portanto, o meu disco rígido está um bocadinho gasto e, portanto, a minha memória não é grande coisa. Em relação à história do computador, evidentemente, como mais que a maioria de nós, escrevo no computador. Só que eu tenho um problema com aquilo. A imagem do ecrã, da folha de papel, dos caracteres, é demasiado limpa. E, portanto, é demasiado arte final. E, portanto, eu quero escrever um parágrafo sobre qualquer coisa. E começo a escrever. E depois, não, esta palavra aquilo me aparece já com um ar passado ao limpo. E emperro logo naquela palavra. Não, esta palavra não é bem esta que eu quero. Então eu quero outra. Então ando ali à procura da outra até que me esqueço do que aquilo que queria escrever. Pronto, e isto para mim é um fracasso terrível. E isto para mim é um exemplo claro deste lado clean da imagem de computador. Por acaso, já não sei porquê, se calhar porque sou bruxo, tinha aqui uma pequena citação tirada de um livro que tem a ver com um livro destes, do chamado Sketchbook, que diz isto: o computador permite aos estudantes avançarem diretamente para o segundo passo, a execução. Mas o segundo passo, a execução. Mas muitos deles não têm qualquer ideia acerca do primeiro passo. Claro. É um bocadinho isso, mas é isso. Por outro lado, tentando agora afastar-me um bocadinho daquilo que são os vossos problemas, ou seja, os problemas da FAUP, e tentando colocar os problemas naquilo que são os problemas aqui nesta casa, deveria dizer qualquer coisa. Primeiro, uma coisa em relação àquilo que tu disseste, não sei se sou propriamente um artista plástico, eu costumo dizer, se calhar, para definir uma espécie de ADN, uma coisa: sou filho de arquiteto e sou pai de arquiteto, não é? Portanto, há aqui um desvio qualquer que
que não sei se o que é que a natureza fez, mas não fui para a arquitetura. Um ADN complicado. É, exatamente. Ou então, como é que se chama? Algum processo de degeneração que andou por aí. Isto para dizer o quê? Porque não me interessa outra coisa se não pensar a questão do desenho fora dos problemas da arte. Aliás, costumo citar muitas vezes uma frase de um senhor chamado David Hockney, que é um respeitável velhinho neste momento, e um excelente desenhador, mas que diz isto: fui das últimas gerações a aprender a desenhar. E depois diz o seguinte: e isto permite-me fazer aquilo que quero e não aquilo que posso. Portanto, partindo então do princípio que o facto de ter aprendido a desenhar, mesmo que não seja para fazer desenhos, permite-lhe reinventar imagens. Não é? Portanto, fazer aquilo que quero é não estar limitado a fazer aquilo que pode, ou seja, aquilo que os instrumentos, por exemplo, digitais, de alguma maneira, encerram, não é? Portanto, cada software tem a sua panóplia limitada e organizada de uma determinada maneira que permite aquele tipo de soluções. Portanto, interessa-me colocar esta questão, porque isto é uma questão também, inevitavelmente, até antes da arquitetura, da chamada crise do desenho nas belas artes. Não é? Reparem que o David Hockney terá neste momento 80 e poucos anos, não é? Portanto, se ele foi das últimas gerações que aprendeu a desenhar, ele aprendeu a desenhar justamente no pós-guerra, não é? Portanto, nos anos 40, nos anos 50, e onde a Inglaterra ou o Reino Unido foi bastante promissora e concretizadora deste afastamento dos currículos do desenho. Mas, portanto, interessa-me aqui, nas belas artes. Aliás, eu diria que a arte me interessa pouco. Peço desculpa por estas coisas, mas estas citações que eu escolhi já sabia que as ia utilizar. Há uma que é de Matisse, que eu, por causa da minha provecta idade, cada vez gosto mais. Diz assim, isto é tirado daquele livro Escritos e Reflexões sobre a Arte. Há um excesso de palavras gastas desfiguradas. Matisse, que, como sabem, teve também no seu ateliê, também funcionou uma escola, portanto, ele também deu aulas nesse sentido. Diz ele, renunciei outrora a todo o ensino. Não quero hoje conversar sobre pintura. Que cada um corra o seu risco. E depois diz isto. Aliás, a nossa civilização não precisa de pintores, ou pelo menos precisa de muito poucos, o que é certíssimo, não é? Isto para ligar um bocadinho à questão anterior das escolas de arte. Eu acho, desde há muitos anos, e não é por uma questão de antiguidade, que acho que as escolas de arte são uma fraude. Uma fraude institucional, uma fraude que me dá jeito a mim, que dá jeito aos alunos, que dá jeito a muita gente, mas é uma fraude no sentido em que se quer considerar que uma escola de arte ensina arte. Pronto. Ponto final. O que é arte? Temos aqui o problema que já não passamos aqui. E, portanto, nesse sentido, eu só posso discutir a questão do desenho quando o desloco para fora do campo artístico. Ou seja, não me interessa aquilo que o aluno vai depois produzir com o desenho, interessa-me aquilo que o aluno aprende com o desenho. Não é? E isto é uma coisa completamente diferente. Por exemplo, nós nos nossos currículos temos 3 cadeiras de desenho obrigatórias. Depois temos optativas. E optativas, algumas têm a ver com as práticas artísticas, há uma que se chama mesmo práticas de desenho, que é exatamente a questão do projeto individual, desenvolvimento do projeto individual do aluno. Daí isso uma vez fiquei farto. Não é? Tivemos um mestrado de desenho também, que supostamente por acaso também tínhamos alunos arquitetos e de diferentes formações. Também dei o ateliê uma vez, também fiquei farto, não é? Porque um docente de uma cadeira, chamamos assim, de ateliê, neste momento não pode ser mais do que uma espécie de psicoterapeuta, não é? Que está a ajudar as crianças a brotar para fora de si aquilo que têm de melhor. Não é? Isto é uma questão que tem a ver com o próprio estatuto, diria assim, da arte. E, portanto, não me interessa isso. Interessa-me o lado do desenho obrigatório, ou seja, o lado onde o desenho constrói, por assim dizer, uma espécie de método, não é? E organiza um procedimento cerebral a partir daí. Mesmo que depois nunca mais desenhem, é um bocadinho como andar de bicicleta, peço desculpa, não é? Se precisar
meter a bicicleta, eles continuam a andar. Mas, fundamentalmente, aquilo que eu acho, mesmo que nunca mais desenhem, há uma relação que estabeleceram com a observação, com a atenção, com esta disciplina do ver, que não desaparece. E, portanto, eu acho que muitas escolas não têm o desenho nos seus currículos. Estão nesse direito. Muitas escolas não tiveram e voltam a ter, também estão no seu direito. Muitas escolas como esta tiveram mais, têm agora menos, mas continuam a ter, e isto de alguma maneira constrói-nos para o, não é para o melhor e para o pior, mas constrói-nos uma certa identidade. Mesmo que os alunos depois, ao nível artístico, não desenhem. Ou seja, que não façam trabalhos de desenho. Mas a questão da arte, aliás, há uma frase do Sá Nogueira que eu acho que é espantosa, que é: temos que libertar o desenho da tirania das artes. Não é? Considera este peso do lado artístico. Há bocado falou-se aqui um bocadinho da questão do virtuoso. No fundo, vocês estavam a falar, estava a pensar, mas como é que avaliam os desenhos? Não é? Estão a falar disto do bom desenho e do mau desenho. Como é que isto é avaliável? Não é? Portanto, colocar o bom desenho ou o mau desenho só é avaliável a partir do momento em que sabemos claramente o que é que o desenho quer. Para que é que se está a fazer o desenho? Se não sabemos para que é que o desenho serve, não o podemos avaliar. Não é? Esse é que é o critério crítico. Hã? Esse é que é o critério crítico. Exatamente. Não é? Portanto, quando há... muitas vezes no primeiro ano eu digo isto: podem desenhar com um lápis de carpinteiro e desenhar como um carpinteiro, se aquilo estiver refletir essa atenção que esse determinado exercício implica, o desenho é válido perfeitamente. Eu diria que o grande problema aqui é perante uma cultura que é bastante afetada por estes critérios de alguma, ou por estes vestígios, restinhos daquilo que é uma certa... um certo bom gosto, libertar, afastar os meus colegas, por exemplo, quando são processos de avaliação, daquilo que é os comentários que a mim me deprime imenso. Gosto muito deste desenho, este desenho está bem neste sentido de que, por assim dizer, está a ser analisado não pelos critérios que têm a ver com a aprendizagem, mas com os critérios que têm a ver de gosto, de subjetividade e de apreciação quase estilística de qualquer coisa. E isto é fatal. Não é? Portanto, aquilo que me interessa no desenho é exatamente tirá-lo dessa tirania das artes. Não é? Que depois, nas disciplinas optativas, eu, por exemplo, dou uma cadeira, uma unidade curricular, que é das coisas mais arcaicas que pode existir, que é desenhos do corpo. Tem um modelo, tem folhas de papel, e tem os instrumentos, muitas vezes o carvão, não é? Que é aquela coisa que é o instrumento mais antigo, quer dizer, às vezes que pegam um carvão, alto que respeito que eu tenho que ter para este instrumento, que é o instrumento mais antigo de todos. Bom, e tenho essa disciplina, essa unidade curricular, que é uma optativa. Portanto, só se inscreve para aquilo quem quer, não é? Na primeira aula pergunto, mas querem mesmo? Leram a ficha da unidade curricular, porque ali diz que isto é para estudar o corpo, não é para fazer desenhos, não é para fazer bonecos, não é? Por assim dizer, não é? Alguns leram, a maioria não leu, não é? Mas de qualquer maneira eles gostam, sei lá, sabe-se lá porquê, gostam de desenhar os corpinhos, não é? Portanto, inscrevem-se na disciplina, mas aquilo que me interessa nessa disciplina não é exatamente os resultados. Aliás, eu recuso-me, desde que essa disciplina existe, a ceder desenhos para as exposições finais. Porque não tem nada a ver, não... É perfeitamente alterar e deturpar o sentido da disciplina. E, portanto, voltando à questão do desenho 1, desenho 2 e desenho 3, desenho que ainda se mantém anual, desenho 2 e desenho 3, que são semestrais, mas que, no fundo, é a concentração daquilo que existia antes de Bolonha, destes antigamente 3 anos de desenho, e que agora são 2, ou 1,5, porque no caso do design já não tenho o desenho 3, vá lá saber-se porquê. Eu quase que diria que no design, onde a questão da relação do desenho com o projeto é muito mais forte, lá está. Mas contrariando, por exemplo, a Aveiro é ao contrário, não é? A Aveiro, quando fez pôs mais desenho em vez de tirar. Portanto, mas isto,
cada cabeça a sua sentença, cada moda, etc. E, portanto, desenho 1, no fundo, é aquela questão fundamental, que eu diria, que aproxima, que é a questão do desenho do natural. Não, não é a questão do desenho do natural, é a questão da atenção. É a questão da atenção àquilo que é visível. E sabendo nós que aquilo que é, como diria o Magritte, que aquilo que é visível esconde uma série de coisas, não é? Portanto, o desenho 1 é essa atenção, é fundamentalmente, pegando naquela frase do Paul Valéry, ver as coisas com o lápis, não é? Olhar para as coisas e vê-las com o lápis. Eu acho que isto é uma questão de método, não é? Perder tempo é uma coisa que tem tudo de anacronismo em relação aos chamados milénios, não é? Com esta rapidez do aparecimento das imagens. Portanto, mas é uma coisa reativa, tem que ser uma coisa reativa e é fundamentalmente esta questão da percepção, da observação, da atenção. Desenho 2 tem a ver mais já com a questão, diria assim, do fazer do desenho. Aliás, na minha prova de agregação, acho eu falava exatamente deste desenho 1, desenho 2 e desenho 3, associado a 3 palavras: ver, fazer e pensar. Desenho 1, a questão mais relacionada com o ver; desenho 2, a questão mais relacionada com o fazer, portanto, com a própria atuação, o lado mais não ilustrativo do desenho, mas o lado mais operativo, da manipulação, da possibilidade infinita das imagens que vamos fazendo produzir imagens. Um bocadinho uma mania minha, que também tem a ver com a questão do termo pentimento, portanto, o arrependimento, da correção, da possibilidade de estarmos continuamente a desenhar, a fazer sucessivos acertos e a coisa não ter fim. E, portanto, este lado muito instrumental de o que é que podemos fazer com uma imagem gráfica, como é que a podemos desenvolver. E depois o desenho 3, que é, por assim dizer, a cereja em cima do bolo, para os artistas plásticos, porque os designers já não têm isso, que é uma relação mais próxima com o projeto. Mas atenção, que não queremos aqui a questão de entrar no campo da arquitetura. Aquilo que nos interessa é exatamente este lado da visibilidade do processo construtivo. Portanto, desde onde começam até onde acabam. Aliás, as análises e as avaliações são sempre feitas a partir deste contínuo das agruras do processo e das agruras do desenvolvimento de uma ideia. Gosto muito também de uma frase, acho que é de Maurice Denis, que diria: não são as boas ideias que fazem os bons quadros. Subscrevo, não é? Não são as boas ideias que fazem os bons quadros, não são as boas ideias que fazem nada, as boas ideias são ideias e, portanto, não tem matéria. Essa concretização para o lado da matéria é aquilo que é assunto neste desenho 3, utilizando, evidentemente, os mecanismos do desenho, que pode ser também auxiliado pela colagem, pela fotografia, etc., etc., ou seja, no sentido mais manipulativo da imagem. Pronto, isto é para dar assim um pequeno panorama. Depois há as disciplinas optativas e há sempre esta questão de saber, diria também, havia algumas desacertos que eu tinha com o Vieira, porque o Vieira fez a aula de agregação a dizer que o desenho e o projeto não são o mesmo. Portanto, acentuando, diria, o lado poético. E eu dizia: percebo muito bem, porque estás na arquitetura. Porque eu aqui, como estou numa escola de artes, tenho que fazer ao contrário. Tenho que dizer, não, aqui não me interessa menos esse lado poético, ou quase que diria, umbilical e subjetivo e quase, digamos, ingênuo do autor. Interessa muito mais que se trabalha, que se consciencialize aquilo que o desenho permite construir e permite dar. Portanto, enquanto que o Vieira acentuava o lado mais poético, eu aqui tende-me, porque estou numa escola de artes, a acentuar o lado mais projetivo no sentido amplo, ou seja, de considerar o desenho como um instrumento que nós temos para visualizar coisas. Há uma comparação que eu acho engraçado, que é pôr o desenho aquela coisa entre o estado gasoso das ideias e o estado sólido dos objetos, das formas, não é? Portanto, há aqui uma espécie de liquidez não liquidatária, onde o desenho pode funcionar, nesta passagem do gasoso das ideias para a formalização Nós consideramos, desculpa,
Não sei se tinhas acabado. Já acabei. Já. Nós consideramos que para saber ver a arquitetura passa por desenhá-la. Eu esqueci-me há pouco de dizer isso e de salientar isso. Quer dizer, a gente pode ir ver um edifício, uma igreja, um convento, uma casa, uma coisa qualquer, e se a desenhar, observa de facto, aprende de facto como ela é e além de mais memoriza. Portanto, esse instrumento é um instrumento fundamental para a compreensão dos, por exemplo, na história é absolutamente fundamental. A mim não me interessa nada a história dos historiadores, a história historiográfica, mas interessa-me muito essa história de que os arquitetos interessa-lhes a arquitetura, porque interessa-lhes ver a arquitetura porque aprendem com ela, não é? Aprendem com a arquitetura que veem. São os colegas, aprendem com os mais velhos, sejam românicos, não tem qualquer problema. É a mesma coisa. E o que nós dizemos é que sem desenhar, aliás, diz o Paulo Valério, por exemplo, que sem desenhar não se vê. Sem desenhar não se vê, só se vê desenhando. Deixa-me só dizer uma coisa também, que é uma coisa que tem Gustavo estado também muito, dizia que só se vê desenhando. tem estado muito na Dizer, ele berra. dizia assim, só se vê desenhando. E se não se desenhar, chama-se olhar. Chama-se olhar. É outra coisa. Para ver é preciso desenhar. Que tem a ver uma série de estudos ligados com as chamadas ciências cognitivas, que têm pegado muito nesta questão de como o desenho é um instrumento para o conhecimento. Não é? E, portanto, muitos estudos que se têm feito de interdisciplinares, de cruzamento das neurociências com a psicologia, e que testam este lado do conhecimento, da memorização, da atenção que o desenho provoca. Isso com o computador, está? O computador não... Isso, por exemplo... Sim, mas já é a ganhamos mesma batalha. coisa. Aí já ganhamos a batalha porque o computador não permite que eu faça essa leitura para ver. Mas é a mesma coisa, por exemplo, em relação à fotografia. A máquina da fotografia. O problema é achar-se que o computador vem substituir o outro, quando eles na realidade se complementam. Não é? São complementares. Também acho que Tem umas virtudes. Eu não sei como é que ele Tem uma optativa. Ela é dada no primeiro ano, inserida em desenho 1. E depois há uma optativa no terceiro ano, que é exatamente figura humana. Nem sabia que havia. Nem sabia que havia. Mas lá está a existência enquanto no primeiro e no segundo ano quando ela pertence ao tronco comum, a partir do terceiro ano ela passa a ser optativa, não é? Portanto, e é optativa consoante aquilo que é... a zona que foi difícil. Certo, mas consoante aquilo que é a potência da pessoa que lança essa optativa, não propriamente por uma ideia estruturada de que é necessário haver uma optativa dentro de determinado tipo de desenho. Surgiu esta de figura humana, não surgiu mais nenhum no campo do desenho, portanto surgiu outra. Surgiu outra no campo do chamado desenho e arquitetura, pronto, que é algo que está a ser definido também. Não é? Mas há uma coisa que eu gostava de introduzir aqui, que é o seguinte. E que Eu também gostava de os ouvir. Eu intervi já, não sei. Deixa-me só introduzir aqui esta questão e depois vamos. Não. Que é a questão do tempo. Porque, para todos os efeitos, estamos a falar de tempos diferentes. Estamos a falar de tempos de pensamento, tempos de processamento diferente. A questão do computador dá-nos um outro tempo de trabalho. A questão do desenho analógico dá-nos outros tempos de trabalho. Mas uma coisa que o Alexandre falou aqui que é o desenho ao serviço da compreensão de algo que se está a olhar, ou seja, passar a ver-se. Passar a ver, sim. Portanto, o desenho como um complemento nessa estruturação do conhecimento e consolidação do seu conhecimento. Isso necessita tempo, necessita maturação, necessita distância física, inclusivamente, relativamente ao objeto e ao sítio e ao espaço que se está a pensar. De que forma é que, pronto, fica aqui a pergunta, não é? Vocês acharão que podem responder ou não, de que forma é que, com todas estas alterações que têm vindo a decorrer nos últimos 20 anos, essa questão do tempo, essa questão da urgência, inclusive, e da necessidade da resposta, como o Sérgio dizia há bocado, é imposta também pela via profissional e, de certa maneira, acaba por contaminar os últimos anos do curso. De que forma é que isso pode ser compatível com os diferentes tempos de produção do desenho?
o desenho como processo lento de consolidação de conhecimento, o desenho como um elemento rápido de rapidamente uma pessoa chegar a um sítio e tirar uma impressão desse mesmo sítio e levar essa mesma impressão para outro sítio diferente daquele onde está para pensar. Portanto, os vários tipos de tempo no desenho. Porque cada vez mais isto vem da análise dos currículos dos cursos. E não sei, gostava de saber o que é que aconteceu aqui, mas no que diz respeito à arquitetura, desenho perdeu efetivamente tempo. Desenho passou de 8 horas, por exemplo, para 4 horas, uma redução de 50%, no tempo de treino, no tempo de exercício, no tempo de trabalho, no tempo de maturação. De que forma é que isso se repercute na própria formação do estudante? Não é? E de que forma é que ele encontra esse tal tempo para poder pensar através do desenho, quando lhe é retirado tempo na academia? É retirado a unidade curricular em específico, não quer dizer que esse tempo não esteja presente noutros... E às horas, supostamente sim, às horas de contacto. às horas de contacto. Deixa-me só dizer uma coisa e depois passo já a palavra a vocês. É dizer, A mim não. há alguém, acho que foi Sim. o Sampaio da Nova que disse isto, é uma coisa que está muito bem na teoria e está muito mal na prática. Não, eu não ia... Eu não queria falar. Ela queria falar? Diz. O que eu ia dizer é muito uma parte e muito no sentido daquilo que o Mário Mesquita disse. Eu queria primeiro só mostrar algum ceticismo em relação a discursos de responsabilidades geracionais. Responsabilidades? Geracionais. Em segundo, não vou acrescentar, acho que nada à discussão sobre métodos e o método de desenho sobre o qual muito se lavrou agora nesta discussão e bem. Mas é um pouco à luz daquilo que agora o Mário Mesquita disse, que é como é que poderemos então enquadrar ou reenquadrar o que é o ensino e, consequentemente, também as condições de aprendizagem de método, não só, talvez, do que isso possa querer dizer naquilo que é uma idealização de uma figura de estudante enquanto sujeito permeável a tudo aquilo que está a acontecer, porque, afinal de contas, é parte daquilo que é a escola. Mas como é que isso também é permeável, o método e estas discussões e a questão do desenho, aqueles problemas já foram elencados na discussão anterior, ou seja, não só a problemática e aquilo que é talvez uma questão interessante, que é a centralidade do ateliê ao projeto, e que sobre o qual já se lavrou também agora, mas aquilo que é a reivindicação dos territórios, que é um pouco aquilo que o Mário Mesquita estava a trazer agora. E além disso, também uma ideia acho muito interessante que se lançou antes e que talvez possa ser interessante aqui, que é braço dado com esta reivindicação dos territórios. Podemos chamar, às vezes usa-se o termo capelinhas, outras vezes usa-se o termo feudos, ou sei lá o que, dentro daquilo que são as dinâmicas de poder das escolas. Aquilo que é talvez o problema do mundo autoral e aquilo que o Paiva definiu muito bem, que é o problema da autoridade autolegitimada. E portanto falamos aqui também um dos sintomas é precisamente aquele que o Mário Mesquita lançou, por exemplo, dos tempos de contacto. Podemos falar de outros sintomas que são rácios professor-estudante, ou então até aquilo que são tendências de estabelecimento de hegemonias dentro de um espaço pedagógico, de ser um único professor, por exemplo, aquilo que se calhar também o próprio Paiva denominou como uma espécie de fulanização das disciplinas dos museus circulares. E acho que seria interessante puxar um pouco a discussão do desenho, do espaço do desenho enquanto método de aprendizagem para estas questões, e que nos trazem, se calhar, só acrescentar a validade de que
por exemplo, por acaso da história, de que isto é só um parênteses, mas talvez um pouco provocador, que é muito perceptível, ou então pelo menos insiste-se bastante nesta espécie de aquilo que neste momento acho que é uma fábula, que é esta importância do desenho no processo de aprendizagem da história, mas talvez neste momento não passe numa fábula. Não sei. Não faço ideia. E volto a bater nesta questão, e que é esta questão do ateliê e do projeto. Não era, não foi. Pronto, mas pelo menos estou estudante há 6 anos. O quê? Pelo menos estou estudante há 6 anos e pelo menos estes 6 anos tem sido assim. É estudante há 6 anos. Que é é a posição dele, não é? a vocação logística que muitas vezes se dá ao desenho, que é muito diferente desta vocação, digamos, emancipatória, não sei, libertadora, que se pode atribuir ao desenho. São duas coisas bastante diferentes, não sei. Acho que se calhar divaguei demasiado, mas acho que possa reenquadrar algumas questões que foram lançadas até agora. Não sei. Acho que sobretudo manifestaste uma posição sobre vários temas. Não é? Sim. Pronto. Ok. Já agora fica a nota, eles e quem se quiser juntar amanhã, da parte da manhã, ali no pavilhão Carlos Ramos, no pavilhão Carlos Ramos daqui, não propriamente no nosso, portanto, aqui. Vamos fazer exatamente o mesmo tipo de debate em torno de, sobretudo, quatro pontos essenciais. A questão da relação entre mestre e aprendiz, a questão da massificação do ensino, a relação do ateliê com o projeto, a questão que também foi falada aqui, já em vários momentos nesta tarde, a questão entre o analógico e o digital nos meios de produção, nos meios de pensamento, mas na perspectiva dos estudantes, perceber o que é que está na cabeça dos estudantes quando lançam estas questões tão caóticas, mas tão digamos assim, tão reveladoras daquilo que são as suas preocupações. E por último, a questão também da participação do estudante nos processos de transformação na escola. Porque eu lembro, por exemplo, das duas conversas que nós tivemos no âmbito do tal espaço de pensamento que o pai lá há bocado definiu, o grupo de investigação, que vamos chamar, foi referido por vários momentos, em vários momentos, a importância que determinadas gerações, eu não sei se era isto que o Fernando há bocado estava a dizer, mas que determinadas gerações tiveram na formação de diferentes escolas. Eu lembro de uma conversa inicial, que estavam vocês os dois, e em que o Alexandre disse claramente, não, eu, a pedido do Carlos Ramos, eu recuei da minha formação para contribuir para aquela formação daquela escola. Portanto, havia o acreditar no projeto. Então, que se põe até que ponto isso, nos dias que correm, é possível esse tipo de compromisso. Tinha confiança nele, por acaso enganou-se. Pronto, mas está bem, mas como tu houve mais 7 ou 8 ou 9 que... Ele Era frisou. tempo, É como era. ir-lhe dizer que íamos fazer greve. E ele dizer, estão proibidos. E nós fazemos o mesmo. Mas é engraçado que podíamos dizer. É preciso não misturar com essa coisa um certo saudosismo de condições que não existem. Não existem mais. Não existem mais. Acabou. Por acaso tenho saudades do Jardim. Eu também tenho, mas o problema é que as minhas saudades não dizem nada daquele tipo. Nada. Não, mas as pessoas dizem isto e acho importante que eles debatam. Não, eu acho que é preciso não esquecer o que foi e saber, quanto mais soubermos o que está para trás, provavelmente, mas eu tenho em relação... Saudade é uma coisa Eu positiva. também acho. Eu tenho em relação ao desenho uma experiência terrível, nós tínhamos uma cadeira no primeiro ano que era arquitetónico. E arquitetónico era copiar as estampas gregas, com as coluninhas todas, com os capitéis, os filetes, etc., num papel colado numa prancheta, eu já falei nisso, com papel colado numa prancheta, aliás, numa sala maior que esta ali, no sótão, com uma lâmpada no meio, só, e nós tínhamos que fazer aquela coisa, e quando nos enganávamos, tínhamos que deitar a prancheta fora e tornar a começar.
Bom, e nós achávamos aquilo terrível, e muito mais terrível quando, no fim do ano, o Rogério de Azevedo nos obrigava a fazer uma escola primária com uma fachada estilo dórico. Claro que era terrível. Claro que era terrível. Mas eu tenho a certeza absoluta que aquilo foi uma escola de rigor inacreditável. Tenho a certeza absoluta. E eu não sei como é que isso não é válido hoje em dia, não é possível, mas à distância, eu tenho a certeza que aquilo foi uma escola de rigor de desenho absolutamente espetacular. Realmente não havia 1 milímetro fora do sítio. 1 milímetro, não, 1 décimo. Eu tenho essa sensação. Agora, Não tem qualquer. Não, é evidente, não tem qualquer validade, não é possível. A malta toda Não é possível e nem é fazer desejável. arquitetos É jónicos. evidente. É muito diferente, gente. Não tem nada a ver. Não? Quer dizer, na Não ideia é da cópia da comparável, Tu mas fizeste é- primeiro ano quando? A aprendizagem por cópia não existe. Tu fizeste primeiro ano quando? Acho que começa a existir outra vez alguma ideia de aprendizagem pela cópia das normas. Não, Principalmente não. nos arquitetos modernos. Isso não tem sentido nenhum. Tu fizeste primeiro ano quando e com quem? Eu gostava lá. Fizeste primeiro ano quando e com quem? Mas eu gostava de perceber porque reaparece a questão da cópia. Da cópia das imagens, não posso acreditar. Explica qualquer coisa sobre isso. É assim, Pai, já pai, não existe o exercício de fazer a escola primária com frontão dórico. Não, essa parte também já na altura era Sim, mas a copiar. Desenho de segundo ano é. Sim. Não, copiar o nem Bunhola. só desenho de segundo ano, até Ah. um pouco da história do primeiro e até mesmo da história, principalmente da história do segundo, o desenho roça um bocado a cópia certas vezes. Aliás, basta ver a Anuar e disse um bocado a compreensão de que não é o processo de pesquisa e análise, mas acaba por ser o resultado final do desenho muito bonito. Mas isso é a Está diferença que exposto. o caderno, isso é a diferença que o chamado caderno de viagem. Exatamente. Mas falar relativamente. Aquilo que se calhar o Alexandre apelou naquilo que é a relação do desenho com a história é tal e qual aquilo que é a intenção do caderno de viagens. Que ainda hoje É essa a se ideia, insiste, essa a intenção. apesar de ser praticamente impossível para qualquer estudante fazer um caderno de viagens. Sim. Porque não tem tempo. No viagem. Então, e a mobilidade também custa. Gostava sempre. Você, calma aí, que também não custa mais agora do que custava antes. Então, também falta. Pois, eu ia dizer isso, custa menos agora. Custa menos, muito menos. Não, essa não vou nessa. Não. Está bem. Não, podemos discordar. Sim. Essa não vou. Não, certamente não é o melhor argumento, mas há assim uma espécie de aflição constante. Agora, eu essa coisa da cópia das imagens é que eu não sei o que é. Então não nos deixam falar. Eu deixo, desculpa. Eu quero ouvir, se calhar, entrevista. E agora só dizer uma coisinha, lembrando, estavam a começar a falar da cópia que ainda pode existir em desenho, talvez em desenho 1 e 2 na faculdade, e para integrar o que o professor Alves Costa tinha dito, de que é preciso Desenho 1 e entender a 2, substância do desenho do arquiteto. Não seria... Não percebi, desculpa. O professor estava a dizer que era preciso entender na cadeira de desenho qual é que é a substância do desenho na função do arquiteto. Sim, sim. E o papel do arquiteto em si, ensinar desenho, não fará falta. E como o professor Bismarck estava a dizer, parece que também faz falta o papel do arquiteto ensinar desenho numa escola de belas artes. Nós temos. Eu diria vice-versa também. Vocês têm? Temos. Tínhamos o Fernando Pinto Coelho, basta-nos um exemplar para conhecer a peça. E só. E temos um chamado Rui Neto. É forte. O Filipe Cavalo. Nós já tivemos arquitetos a ensinarem design. Até o José Carlos Portugal. Não parece mal. E porquê que houve esta mudança? Só pergunto por curiosidade. Porquê que? Porquê que houve esta mudança de agora serem artistas plásticos a ensinar desenho? Não, Sempre foram. Alberto Carneiro. Isto são as exceções. Isto. Sempre foram. Que foi uma autonomização dos diferentes Sempre espaços. foram artistas plásticos que fizeram gente das belas artes da segunda e da arquitetos terceira também secção. estiveram na equipa. Pois é, o professor estava a dizer que ensinava com o professor Alberto Carneiro, por isso é que eu... Mas o professor Mas era projeto. Não, o que ensinavam era projeto em conjunto. Isso era uma com desenho. Ensinava projeto e desenho em conjunto. Numa única cadeira. Quer dizer, ele não dava ele não tinha um programa específico de desenho. O programa de desenho dele era o processo do aluno na invenção
e no desenho daquilo que ele estava a projetar. Ele não tinha matéria própria. Pois, não ensinava Ele desenho. não tinha matéria própria. A matéria dele era a mesma que a minha. Era a produção dos alunos para fazer o projeto. Ele não tinha um programa próprio. O programa dele era o projeto. E a produção que ele analisava era a produção que os alunos faziam para fazer o projeto. Portanto, era diferente do primeiro ano, que tem um programa autónomo, tem um programa próprio de desenho, não é a mesma coisa, não se confunde de maneira nenhuma com o projeto. Agora também no segundo ano já não é assim, não é? Agora o desenho é bastante independente, não é? Porque é até demasiado. Completamente. Era coisa até demasiado. Porque o que até acontece é que às vezes sente-se que os professores de desenho não estão tão entrosados na vida da faculdade. Mesmo nos próprios corredores e nos espaços comuns da faculdade, sente-se um bocado aquela diferença entre o professor de desenho e os professores que vêm daqui da Faculdade de Arquitetura. Pelo menos eu é um bocado que sinto. Por isso, vocês também concordam? Concorrem diversos fatores para isso, desde a precariedade laboral, que pertence muito à situação dos professores de desenho na faculdade, mas estas próprias ideias e progressivas autonomizações e talvez estabelecimentos, principalmente as disciplinas de projeto, como espaços autossuficientes e regulados por si próprios, que também inibem este contrabalançar ou participação de fora ou intrusão de fora, esta ideia de ter um professor de desenho que não teve, portanto não é arquiteto, neste espaço de sala de aula, por regulamento de projeto, atualmente eu... É impossível, eu não imagino isso acontecer. Já com construção vejo os conflitos que existem e até a falta de vontade cá em haver uma coordenação de facto. Portanto, como é que podemos imaginar desenho? Aliás, ainda há coisa de 10 anos houve conflitos. Mas isso significa que a escola está separada. Eu não estou a dizer, tem um currículo em que... A escola é feita de pessoas, aquilo que se falava há pouco. Eu sei. Tornar as cadeiras autónomas. E há equipas que se conseguem entrosar e conseguem funcionar em equipa e às vezes essas condições. Mas eu acho que, independentemente das pessoas que estão nos processos, tem que haver sempre uma generalização de que nunca funciona, que é sempre um projeto que cria uma capela própria e que impede que isso aconteça. Se calhar há uma tendência, se calhar. E a disciplina de construção por natureza parece muito difícil de organizar de maneira vertical, porque em todos os anos é preciso ensinar tudo. Não se pode ensinar fundações no primeiro ano, mais no segundo, não é? Em todos os anos é preciso ensinar tudo e no outro. Nós estamos aqui a cair numa série de sintomas, só para se calhar trazer a conversa para uma elevação se calhar mais generalista, que é talvez uma ideia que surgiu há pouco e no painel anterior, que é a existência de pelo menos dispositivos de manutenção de uma discussão generalizada daquilo que é a ideia de ensino e a ideia de escola por parte de todos aqueles que nos intervêm. Portanto, não só docentes, mas também estudantes, etc. Uma cultura de discussão. Mas exatamente. Isso é que se perdeu mesmo, não parece. Parece que tinha perdido ainda eras tu professor. Sim, já. Também é difícil institucionalizar. Começar o ano com uma Agora que é preciso, isto é isso, no fundo, é a para fazer construção um plano dessa para o próximo cultura de ano, isso discussão, acabou se há quer muito tempo. fomentar. E também tínhamos essa flexibilidade de chegar ao fim do ano e fazer uma reflexão coletiva sobre a forma como correu e preparar alterações para funcionarem no ano seguinte. Isso era uma coisa. E dava as bases gerais, a gente quer as bases gerais de 1978, de 79, de 80, que são diferentes. E essa discussão coletiva era um instrumento fundamental. Mas isso acabou há muitos anos. Mas agora... Não digo que acabou com o 25 de novembro, mas quase. E acrescentando a isso, que agora se quiseres fazer uma alteração ao plano de estudos, tens que pedir com 2 anos de antecedência e triplicado. Exatamente. E triplicado que é mesmo. É a reitoria, a A3ES e a Direção-Geral. E custa dinheiro. E depois, e se tiveres a sorte de ser publicado em Diário da República, ainda mais dinheiro custa.
Mas é um bocado isso que eu também estava a falar, desta consolidação dos cursos e a sua entrada na academia, também isto acaba por ser um bocado experimentado na outra, porque se de facto há outro porte que as faculdades e os cursos têm, depois vem tudo, vem o que é bom, mas também tudo o que vem de mau vem também agarrado. Também só queria fazer uma pergunta, não sei se... Está sempre bom. Sim, claro, em todos os contextos. De começar a falar agora do desenho, e também se falou desta crescente autonomia do desenho, eu não sei se de facto essa própria autonomia depois também é o que também veio provocar de certa forma estes maus vícios da entrada do computador. Se não é, se calhar esta posição reticente da entrada do computador e esta alguma recusa por alguma parte das pessoas da faculdade, se não veio a evitar que o computador fosse bem ensinado na faculdade. Por facto, no terceiro ano, uma pessoa que acontece, projeto 2 para projeto 3, metem-nos o computador à frente e dizer agora já podem trabalhar com o computador, mas não há ninguém que nos ensine como é que se de facto trabalha bem com o computador, quais é que são as grandes potencialidades, porque pensando bem, não é? Mais ferramentas deveriam dar melhores resultados e não o que está a acontecer, se calhar. Bem ligadas uns com os outros. Completamente de acordo com o que está a dizer. Não sei. Mas tem piada, porque isto era uma situação que estava relativamente pacificada na escola, pelo menos de uma forma institucional, que era, existia uma cadeira, na altura chamava-se cadeiras, que era dada pelo José Fernando de Lisboa, que era dada no segundo ano, que era dada num ano e que era enquadrada nas chamadas cadeiras de desenho, portanto, do tronco de desenho. E em determinada altura eu lembro que, a propósito da reformulação do plano de estudos, nessa altura, foi considerado que não havia cabimento para uma cadeira deste género, portanto não se tinha que ensinar porque aquilo era uma ação de formação que era adquirida pelo estudante em 6 meses numa academia qualquer, que na altura proliferava, porque era uma teoria nessa altura. Portanto, perdeu-se um bocado a oportunidade, interessante, o Fernando de Lisboa morreu, e também não houve continuidade nessa discussão. Mas perdeu-se um bocado aí a oportunidade de encarar o computador como um instrumento válido de trabalho, como um instrumento de pensamento, eu acho que de desenho, ele estava e não desassociá-lo do desenho, portanto, e de certa maneira diabolizando, dizendo que isto que o Mário está a dizer, rigorosamente, e que eu concordo também, mas permitindo integrá-lo exatamente no processo de aprendizagem do estudante, nomeadamente na área de desenho e como um momento complementar do projeto. Mas também temos... Perdeu só por essa oportunidade, estamos a falar de há 14 ou 15 anos esta parte. Nunca mais, desde essa altura, se encarou a necessidade de encaixar a ferramenta e, sobretudo, o modo de pensar neste ambiente informático ou informatizado, chegando aos dias de hoje com esta realidade que o Mário referiu, que o aluno é, entre aspas, despejado no terceiro ano e considera-se que é um pré-requisito da sua aprendizagem. Mas só queria fazer um apontamento, que apesar de tudo, uma das propostas, na proposta de alteração do plano de estudos, isto estava equacionado, mas com uma agravante, que era desenho do segundo ano passa a ser uma semestral, que no primeiro semestre não tem nada a ver com o projeto, continuava na mesma, com a indefinição que era, e seria uma questão de tempo até, da mesma forma que aconteceu às ciências sociais, que foram completamente, passaram de anuais semestralizadas, e a acontecer o mesmo desenho, e é essa a realidade, como aconteceu noutras faculdades a nível nacional, tanto públicas como privadas. E a grande questão é que íamos ficar com uma cadeira semestral que só começaria no segundo semestre, de iniciação ao CAD, que também era uma indefinição, porque nós temos cadeiras optativas que dão pela definição de CAD e na realidade não vão ao encontro daquilo que é aprender, não é aprender os programas, mas de facto aprender a desenhar com os programas. Exatamente. Que é isso que é o que é mais relevante de toda esta discussão e do sentido de termos uma aprendizagem no curso, relativamente ao desenho digital. Agora, se as coisas não são discutidas de forma mais aprofundada possível, é claro que a longo prazo este tipo de alterações não surtem efeito, infelizmente. Mas isso aí serão sempre as lógicas... Da parte dos estudantes. Não estou a fazer nada culpa nenhuma. Na quinzena, de facto, quando nos foi colocado
se de facto devia haver alguma aproximação ao computador no segundo ano, a maior parte dos estudantes chumbou isso mesmo. Não sei porque todos os desenhos no computador no segundo ano, não é verdade? Não. Não? Não. Não fazem desenhos no computador depois passam por cima? Não. Há quem saiba fazer isso, mas a maior parte das Mas não. Eu que faria se soubesse desenhar no computador. Quase ninguém faz.